Olá, graça e paz. Nesse momento estaremos trazendo aqui uma reflexão para abençoar a sua vida. Os 5 verbos da vitória. Os 5 verbos da vitória. Então, se você quer ter vitória sobre a sua vida e você quer ter uma amplitude daquilo que Deus tem para a sua vida, então fique comigo até o final desse vídeo e que você, se puder, pegue caneta, papel e faça anotações para que você aplique estes verbos sobre a sua vida e que você aprenda a utilizar de uma forma concreta, objetiva e com um potencial que vai transformar radicalmente a sua vida a partir de agora. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com e também do treinamento O Caráter de um Servo, que é um curso para líderes e obreiros, e também do curso As 12 Portas de Jerusalém e o curso O Tabernáculo de Moisés. Então você vai lá no nosso site, visite lá o nosso site e olhe lá esses treinamentos que pode agregar valor para a sua vida. Então vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Então pegue caneta, papel e faça algumas anotações. Eu tive até gravando uma série de vídeos que eu estarei subindo no meu canal do YouTube. O nome do canal é Reino de Paz. Se você puder, entre lá, se inscreva, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe e vamos juntos fazer com que essa comunidade cresça. Lá eu fiz uma série de vídeos. O nome da série é Sabedoria. Nós estudamos um pouco sobre o livro de Deuteronômio, que é o que nós vamos estar falando neste momento, no capítulo de número 20, o versículo de número 3 de Deuteronômio, é que nós vamos estar utilizando para a nossa reflexão neste momento e tirar essas 5 lições que são as 5 palavras, os 5 verbos de Deus que você pode estar utilizando sobre a sua vida e você vai ver uma transformação. Então me acompanhe aí, pegue a sua Bíblia, vamos estar meditando nesse momento em um texto bíblico. Então que você compartilhe, você que está nos acompanhando, comente, compartilhe nos seus grupos aí de WhatsApp, nos seus grupos também do Facebook, compartilhe e vamos levar essa informação para mais vida e vamos juntos estar agregando valor para o reino dos céus. Então, capítulo 20, versículo de número 3. Então vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz assim. E lhes dirá: escuta, ó Israel, hoje entrareis batalhar contra os filhos ou os seus inimigos. Não desfaleça o vosso coração. Não temereis, não vos apresseis e nem vos estremeceis diante deles. Aleluia. Então eu vou ler aqui mais uma vez esse texto em outra versão. Observe bem comigo. Diz assim: e diz-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos chegais a peleja contra o vosso inimigo, que não desfaleça o vosso coração. Não tenha medo, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles. Aleluia. Então vamos lá. Nós estamos diante de um texto a qual o próprio Senhor está conduzindo o seu povo para uma batalha. E nessa condução, quando Deus tirou o povo do Egito, eles ficaram andando, peregrinando ali por aquelas terras por alguns tempos, por alguns anos. E no decorrer daqueles anos, eles viram que as maravilhas que Deus fez, mas para que eles tomassem posse de alguns territórios, eles tinham que entrar para pelejar. Então Deus ele levantou esse soldado
para estar protegendo o povo e também para estar ali lutando e adquirindo algumas vitórias. Mas para que o povo viesse ter vitória, ele disse essas pronúncias, essas palavras, para que o povo viesse estar escutando, porque Deus estava orientando eles como que eles teriam vitória se eles soubessem utilizar esses verbos sobre a sua vida. Então é muito importante. Então quais são esses verbos? É sobre eles que nós vamos falar neste momento. Talvez você tenha se encontrado ou se deparado com algum desses verbos sobre a sua vida, ou até mesmo hoje, algum desses verbos está atrapalhando o seu avanço, está atrapalhando o seu crescimento. Talvez por algumas situações da vida, você deixa, às vezes, o desânimo, as circunstâncias te parar. Talvez você fica observando o que as outras pessoas vão dizer a respeito de algumas decisões que você tem que tomar. Mas muitas vezes tem algumas decisões que elas são necessárias, porque elas vão trazer tanto benefício para ti, como benefício para alguns que estão envolvidos. Mas de momento pode até acontecer que essas decisões elas são inconvenientes por algum momento. No momento você talvez pode não compreender, mas no futuro você vai entender que talvez essa foi a melhor decisão a que você tomou. Mas muitas vezes as pessoas, por tomar algumas decisões, elas ficam observando as críticas ou aquilo que elas vão receber sobre a sua vida. Mas é muito importante que você compreenda a aplicar esses verbos sobre a sua vida para que você possa crescer dependendo exclusivamente de Deus. Então vamos lá. No capítulo de número 3, nós lemos o capítulo de número 20, versículo 13 de Deuteronômio, nós lemos a seguinte passagem, onde Deus diz para que o povo viesse escutar. Então, o primeiro verbo, o verbo para que você tenha vitória, esse é o primeiro verbo. O primeiro verbo é escutar. Então, você tem que aprender a escutar a voz de Deus. Tem que escutar aquilo que Deus fala. Muitas vezes as pessoas não escutam o que Deus fala, né? Toma decisões por emoções. As suas emoções estão afloradas, né, por aquilo que elas sentem, porque a maioria das pessoas, elas vivem por sentimento, elas não vivem por razão, elas não têm aí essa capacidade de fazer um policiamento sobre algumas atitudes sobre as suas vidas. Então elas deixam as emoções falar mais alto, ou os sentimentos falar mais alto. Mas é muito importante que você entenda que nós temos que aprender a escutar a voz de Deus. A voz de Deus ela é mais importante do que qualquer outra coisa na sua e nas nossas vidas. Então observe bem, escutar. É porque escutar há uma grande diferença de você não dar essa atenção às ordenanças do Senhor. Então isso é muito importante. Então o primeiro passo que Deus falou para aquele povo, para aquele exército, para que ele viesse ter vitória, e isso serve para mim, serve para você, é que eles escutassem. Porque lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28, diz: se atentamente ouvir a minha voz, comereis ou comerás o melhor dessa terra. Se ouvir a minha voz, será abençoado. A planta dos teus pés, onde tocar as mãos, você será abençoado se escutar atentamente a voz do Senhor teu Deus. Então eu gravei um vídeo, eu não sei se ele tenha um aqui pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Facebook, e no canal do YouTube, no nosso canal aqui do YouTube também temos esse vídeo, as 5 maneiras de ouvir a voz de Deus, se você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus, ou fica dependendo o tempo todo de profeta, dependendo o tempo todo de pessoas que falem a Deus por você, como lá em Êxodo capítulo 19, o povo não quiser ouvir a voz de Deus e eles terceirizaram o serviço e pediram
para que Moisés ouvisse no lugar deles e repassasse a informação. Então é muito importante, porque tem pessoas que elas não repassam a informação de Deus da forma que Deus passa. Alguns complementam, põem alguma pimentinha, um sal ali e assim por diante, fazendo algum complemento. Mas para que você tenha essa nitidez da voz de Deus, você precisa ouvir diretamente do Senhor. Que isso é muito importante, onde a maioria das pessoas não tem essa capacidade ou não buscaram no profundo a ter esse conhecimento da parte do Senhor. Então veio aquele vídeo, as 5 maneiras de ouvir a voz de Deus. Então você vai ampliar o seu maneira de ouvir. Então vamos lá. Segunda palavra. A primeira palavra foi escutar. A segunda palavra é não se assustar. O verbo assustar, ele é muito importante, porque você tem que romper esta barreira. Então nós não temos que nos assustar diante das adversidades da vida, diante daquilo que a vida ela está promovendo para nós. Nós não podemos ficar assustados, principalmente no momento que nós vivemos hoje, no momento de pandemia, onde muitas pessoas estão assustadas, estão com medo, atemorizadas. Então isso a Bíblia já vem nos dizendo, lá no capítulo 24 de Mateus, ela fala a respeito de algumas coisas para que nós não venhamos nos assustar, que isso é apenas o princípio das dores, para que nós não venhamos estar assustados, mas que nós estejamos apenas em alerta. Isso é muito importante, mas não assustado. Sempre estar firme e forte no Senhor. Porque muitas pessoas elas são assustadas hoje, se assustam com qualquer coisa, até com a barata as pessoas estão se assustando. Um rato que corre ali, elas estão se assustando. Uma lagartixa que sobe na parede, as pessoas já estão perdendo aí o controle da coisa. E muitas pessoas que servem ao Senhor, que têm um Deus poderoso, estão assustados por as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. É claro que nós temos que estar espertos e a par das situações, mas não assustado, mas não com medo, mas não atemorizado. Então muitas pessoas deixam de avançar porque elas estão assustadas, estão assustadas. Alguns não saem nem de casa, alguns não põem nem o pé na calçada, uns têm medo de assalto, outros têm medo de ladrão, outros têm medo de não sei o quê, outros têm medo de dirigir até o próprio carro. Então nós não podemos andar assustado. Como que um servo do Senhor vai andar assustado dessa forma? Então o segundo verbo é não vos assusteis. Não andeis assustado, não se assuste. Então isso é muito importante. Então depois que eu servi ao Senhor, eu aprendi a respeito disso. Muitas pessoas até no meu trabalho, às vezes, eles chegam por detrás de mim, tentando me espantar, aí até ficar observando, digo, irmão, você não se assusta não? Digo, eu tenho minha companhia, eu tenho um Deus comigo. Então para que andar assustado? Então muitas pessoas andam assustadas de qualquer maneira. Estou falando de um exemplo de brincadeira, mas no caso real, as pessoas estão assustadas, atemorizadas com as experiências da vida, com aquilo que estão acontecendo à sua volta. Então isso não é motivo de nós andarmos assustados, mas nós temos que nos policiar e obedecer e escutar a voz de Deus. Porque nós escutando a voz de Deus, nós sabemos que é Ele que marcha conosco, é Ele que é a nossa companhia. Então quero ler aqui um texto com você, o versículo de número 4, do mesmo capítulo 20 de Deuteronômio. Olha só o que a Bíblia diz. Porque o Senhor, Jeová, vosso Deus, é que marcha por vós e para combater por vós e contra os vossos inimigos. Então, olha só. Então, se eu tenho a companhia de Deus, para que eu vou andar assustado? Para que eu vou andar atemorizado? Então, a companhia de Deus, ela é o suficiente para me trazer segurança. Então, por quê? Deus me acompanha o tempo todo, porque Ele diz, Ele te acompanha. O próprio Jesus Cristo diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas existe um jargão que isso tem deturbadamente o coração de muitos cristãos. Por quê? Ele diz assim,
Quando eu cheguei nessa igreja, eu já comecei a sentir a presença de Deus. Outros quando estão em cima do altar. Quando eu pego no microfone, já dá assim um chilique, que já começa a estremecer, já estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus. Então eu fico orando a Deus, Senhor, tem misericórdia. Mas como que eu ando com a presença de Deus o tempo todo? Ele está na minha companhia e eu só vou sentir a presença dele quando eu entro dentro da igreja. Ou só quando eu estou em cima do altar. Então que companhia é essa? Porque a companhia de Deus ela é presente em todos os momentos. Tanto você estando na igreja como fora dela. Tanto você estando no altar como fora dele. A presença de Deus ela tem que te acompanhar. Ela te acompanha por onde você for, ela está te acompanhando. Mas esse jargão tem virado moda no nosso meio. Então muitas vezes, talvez você tenha até utilizado desse jargão, você que está me assistindo. Mas observe bem, a presença de Deus ela tem que nos acompanhar. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua empresa, seja na sua igreja, seja onde você for. Você tem que andar com a presença de Deus. Porque Ele é a nossa companhia. Então a presença dele ela tem que ser todos os momentos. Todo momento. Então não se assusta. Não se assuste. Não andeis assustado. Esse é o segundo verbo. O terceiro verbo. Não temas. Não temas. Não temereis. Olha o que o versículo 3 ele diz assim. Não desfaleça o vosso coração. Não desfaleça o vosso coração. Você não pode desfalecer o vosso coração, ou seja, temer. Não pode andar temendo, pode andar com medo. Novamente, olha só, outro verbo. Não temas. Não temas, não temas, não temas. Não se assuste e nem ande com medo. Não temas, porque o assustar é uma coisa. Ter medo é outro. Porque muitas pessoas, primeiro ele precisa ser assustado para depois ter medo. E outros têm medo para se assustar. Então outros, através do medo, eles se assustam com qualquer coisa. E outros, por se assustar, eles criam medo. Então isso Deus está trabalhando nas nossas vidas e a partir de agora você que me acompanha. Para que você não ande atemorizado, não ande com medo. Não ande com medo. O medo, ele tem impedido as pessoas de tomar decisões acertadas. O medo tem feito as pessoas tomar decisões erradas, na hora errada, no dia errado. Então, o medo tem feito pessoas a tomar decisões certas na hora errada. Tomar decisões que mudariam a sua vida, mas por medo elas não têm tomado essas decisões. Tem pessoas que têm medo de falar em público, mas na verdade elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de errar em público. Elas têm medo do que as pessoas vão dizer, vão observar sobre ela em público. Então se você tem esse medo ele pode te parar. Você está prendendo as suas forças de avançar, de prosperar na sua vida em todos os aspectos. Então é muito importante que nós observamos este terceiro verbo. Não temas, não tenha medo. O medo, ele é um dos caos que tem impedido as pessoas de avançar, de ter sucesso na sua vida e de alcançar níveis mais altos de Deus. Então eu volto mais uma vez para o texto de Êxodo capítulo 19. O povo ficaram com medo do próprio Deus, porque Deus queria batizar o povo com fogo. Ele queria batizar com fogo. Então, existe o batismo no Espírito Santo, existe o batismo com fogo, e tem o batismo dos mártires. Então, é muito importante, não vou falar sobre esse assunto, mas esse batismo é o que Deus estava querendo trazer para o povo naquele momento. Ele queria batizar todo o seu arraial com fogo. Aleluia! Então, se aquele povo fosse batizado com fogo, imagine você já sendo batizado só no Espírito Santo, o estrago que você faz no inferno. Agora imagine você sendo batizado com fogo. Aleluia! Que o batismo com fogo é algo totalmente diferente.
né? Porque o batismo com fogo, ele vai fazer, vou só dar aqui um pequeno exemplo, não vou me entrar muito nesse detalhe. Olha, o batismo com fogo, só porque eu falei disso, eu vou explicar aqui um pouquinho para você. O batismo com fogo é o batismo onde você anda na palavra. O batismo com fogo é onde você anda na palavra. Como que é andar na palavra? É você não andar machucando as pessoas, né? Você não está descarregando a sua ira, pode ser no seu filho ou seja em quem for. Você tem que aprender a canalizar essa energia e transformar ela em positivo. Isso é muito difícil, mas quem anda na palavra consegue fazer isso. Tomar a carga negativa, transformar ela em positivo. Então isso é muito importante. Você aprender a fazer isso. Né? Quando você aprende a fazer isso, isso é andar na palavra. É aquilo que Jesus disse, se você levar um tapa de um lado, vira o outro. Né? Você aprende, isso é andar na palavra. Né? Quando você é caluniado, você não busca se defender. Porque aquele que anda sempre se defendendo, ele está totalmente fora da palavra. E quando você não, né, utiliza dessa forma, porque a Bíblia diz que Deus é o teu defensor. E quando você não anda se defendendo dos ataques que anda levantando contra a sua vida o tempo todo, é porque você já aprendeu a andar na palavra e sabe que um dia, tudo aquilo que vai vir à tona, tudo Deus vai trazer à luz. Então você não se preocupa, porque você pode estar aí sendo caluniado. A Bíblia diz, você é bem-aventurado quando mentir contra você, levantar calúnia e assim por diante. Mas se você que anda na palavra, você não vai buscar se defender o tempo todo. E é o que mais as pessoas, elas não têm aprendido a controlar os seus temperamentos e buscam se defender a todo momento. E por quê? Isso é medo. É medo. Uns têm medo de perder o cargo, o ciclo de oração, tem medo de perder o cargo na empresa e assim por diante. Se sente ameaçado diante de outras pessoas que têm um conhecimento além dos delas. Ela se sente ameaçada. Em vez de chegar perto, se aproximar dessa pessoa que tem um conhecimento além do dela e unir força e absorver o máximo que ela puder, não importa a questão hierárquica, se ela está acima dela ou abaixo, o importante é o conhecimento. Então ela deveria agarrar, mas a primeira coisa que ela faz é expelir essas pessoas, ela se sente ameaçada. Então isso nós temos que aprender a andar na palavra. O batismo com fogo faz você lidar com todas essas situações andando na palavra. Então vamos lá para o quarto verbo. O quarto verbo. Isso é muito importante. Não temereis, não apressais. Não andeis apressado. Olha só. Não andeis apressado. As pessoas têm pressa de tudo. Olha só o que nós fazemos. Culto da vitória. Né? Você não quebra essa campanha porque a vitória vai acontecer na sua vida. Olha só. O que é você ter vitória? Vitória é um processo. Para nós termos vitória, nós temos que acompanhar, seguir um processo. Tudo é processo. Nada acontece assim no estalar de dedo. Mas nós, muitas pessoas que servem ao Senhor, elas acham que é só colocar o joelho no chão, orar e pum, as coisas vão acontecer. Elas se esquecem que tem um processo para ser seguido. E nós somos ensinados a ter vitória em curto prazo, vitória imediata. Vivemos às custas dos testemunhos das pessoas, mas não sabemos quanto tempo aquela pessoa vem lutando para obter aquele testemunho que você está ouvindo. E muitas vezes, muitas pessoas se desvalecem porque ela vê um fulano de tal contando um testemunho que teve uma vitória, mas ele não sabe quantos anos ela já vem lutando por esta vitória. Então é um processo. E por elas ouvir isso, elas acham que com ela tem que acontecer assim no estalar de dedo, porque aconteceu na vida de fulano. Mas não sabe o que acontece nos bastidores, por detrás das cortinas. Acontecem muitas coisas. Então nós temos que entender a respeito disso. A não ser apressado. As pessoas andam apressado. Hoje você vê no trânsito, no dia a dia, na correria das pessoas. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, como que você programa a sua semana? As pessoas não, a maioria não tem esse costume de programar a sua semana, a sua rotina, como que ela deve seguir o seu dia a dia, a sua semana. Elas andam apressadas, não tem tempo nem para organizar o seu dia.
e anda fazendo muitas coisas e acaba não fazendo nada. E ainda tem essa desculpa que não tem tempo. Não há tempo para isso, não há tempo para aquilo. Então observe bem, hoje nós estamos já no mês 5. No mês 5 eu já consegui ler 13 livros. Olha só, 13 livros. Eu gravo vídeo quase todo dia aqui para o meu canal no YouTube. Para o canal Reino de Paz. Estou subindo vídeo, série, vídeo. Tenho site, eu tenho que estar escrevendo artigo no site. Então isso é muito importante. Mas as pessoas dizem, eu não tenho nem dia. Então todos os dias eu leio 3 capítulos da minha Bíblia. Tiro 1 hora de oração. E trabalho normalmente igual qualquer outra pessoa. Mas as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Porque elas andam apressadas. Elas esquecem de tirar tempo para organizar a sua vida, organizar as suas coisas. Planejamento da sua semana, do seu mês. Então elas não têm essa programação. Porque a Bíblia diz que Deus ele age com ordem e decência. Mas nós queremos só apenas orar e queremos que as coisas aconteçam. Então, o terceiro verbo é não se apresse. Ou seja, o quarto verbo, esse é o quarto verbo, não se apresse. Não ande apressado. As coisas não acontecem automático, não andam no piloto automático. Então, há processo. Há processo. Então, o último verbo, não estremeça, não se estremeça, não se estremeça. Então sempre Deus está batendo nessa tecla, sempre, 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 sempre. Não se aterrorize, em outras versões. Já é um medo extremo, não é um medo comum, como os que eu já falei no início, mas já é um medo extremo. As pessoas estão aterrorizadas. Essa é a palavra. Estão atemorizadas ou aterrorizadas. Está além das expectativas. Levou uma topada, ela já começa a dizer, foi Satanás. Ele está me seguindo, está me perseguindo, está se levantando contra mim. Alguém caluniou contra a vida dela, já disse, já tem uma legião correndo atrás de mim, já estão atrás de mim, já estão se levantando contra mim. Então, isso é muito importante que você observe. Não ande aterrorizado. As pessoas andam totalmente aterrorizadas. Em todo lugar elas veem demônio. Em todo lugar elas estão vendo demônio. Estão vendo demônio numa decisão errada. Estão vendo demônio numa topada que leva. Estão vendo demônio quando o playback não toca direito. Estão vendo demônio quando o som não está bom. Estão vendo demônio quando elas erram a letra de uma música. Então, em todos os meios, elas estão vendo demônio por todo canto. As pessoas andam aterrorizadas. Então, esse é o conselho do Senhor. Não ande aterrorizado. Não ande aterrorizado. Então, observe bem. Não o primeiro verbo, escutar. Então, que você aprenda. Aprenda a escutar a voz de Deus. O segundo verbo, não ande assustado. Não se assuste. Não ande assustado. O terceiro verbo, não ande com medo. Não ande com medo. Não ande com medo. O quarto verbo, não ande apressado. Embora as pessoas possam dizer que você é lento, que você é um sonhador, eu ouço isso o tempo todo. Você é um sonhador, que não sei o que, ppp, você vai morrer e não vai levar nada, e assim por diante. Porque as pessoas andam apressadas, ela quer tudo hoje. Mas não andeis apressado. Quantos anos você tem? Então, olha só a prova de quantos anos você já chegou, quantos anos você tem. Se você tivesse planejado aquele projeto que você pensou alguns anos atrás, talvez hoje você estava usufruindo dele, mas você está seguindo a manada. Eu tenho um vídeo no meu canal, no canal Reino de Paz, também que diga, não siga a manada. E muitas pessoas seguem a manada, vivendo do jeito que as pessoas vivem. Então você tem que viver diferente. Então você tem que aprender a planejar. No vídeo também do canal Reino de Paz tem como você fazer planejamento semanal. Como você planejar a sua semana. Então eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Então observe bem. E último lugar, não ande perturbado. Não ande perturbado. Sentiu uma dor de cabeça, já acha que vai morrer. Sentiu uma dor aqui no peito, já é o meu coração que está querendo parar. Então as pessoas elas andam desta forma.
elas andam desse jeito. Então é muito importante que você aprenda a se tranquilizar em Deus e use esses verbos sobre a sua vida e você vai ver a mudança que vai transformar na sua vida. Então, escute a voz de Deus. Escute conselhos, escute, aprenda a escutar, aprenda a ouvir. Então, não se assuste, não temas, porque a Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo. O próprio profeta Isaías diz, eu te ajudarei, eu te sustentarei pela minha destra. Olha só, então isso é um motivo muito importante. Então não ande apressado, então não se turbes o vosso coração. Está lá escrito em João capítulo 14, não turbes o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. É isso que Jesus está dizendo. Então, como que eu digo que acredito em Deus e ando com medo, ando preocupado, ando assustado, ando apressado, ando correndo na correria? Então, relaxe. Aleluia. Relaxe. A partir de hoje, Deus está trazendo um conforto para o seu coração. Se tranquilize. Não temorize o seu coração. Não vos assusteis diante dos seus inimigos. Não vos assusteis. Não temas. Não tenha medo. Porque você não recebeu um espírito de temor, mas o espírito de ousadia. Aleluia. Então seja abençoado neste momento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E um forte abraço e até o próximo vídeo do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.